O tio Samuel e a tia Ana, acho que eles são os preferidos das crianças. Hoje eu estava saindo com as crianças, aí, mas o tio Samuel e a tia Ana não vão? Falei, hoje é comigo. Queridos, eu sou Davi, faço parte da equipe pastoral dessa igreja e tenho a alegria de ser o pastor das crianças, dos adolescentes e jovens, esses jovens bonitos que estão aqui. E quero então falar que no próximo sábado nós queremos convidar vocês para a nossa festa da roça, que vai acontecer aqui no nosso estacionamento às 17 horas. E o objetivo dessa festa é arrecadar fundos para pagar o retiro de alguns adolescentes e jovens que estarão conosco, mas não podem pagar parte do retiro ou todo o retiro. Nós chegaremos ao número de 130 inscritos, que é o número máximo que nós podemos levar, que é o número dos jovens que cabem no salão. Então, se a gente passar desse número, fica perigoso lá o salão numa emergência. Então, esse é o nosso limite mesmo. Há pouquíssimas vagas. A gente teve uma reunião às 17 horas com os pais dos menores de idade e, naquele momento, havia 13 vagas. Eu acredito que lá alguns já se inscreveram e agora a gente então tenha um número menor de vagas disponíveis. Então, se você deseja levar algum adolescente ou jovem, procure alguém da nossa juventude para a gente passar as informações necessárias. O retiro vai acontecer dos dias 7 a 11 de junho e tenho certeza que vai ser um tempo muito, muito especial. Sábado que vem, então, você é convidado para estar com a gente aqui, aquilo que eu falei às 9 e às 11. Não gaste dinheiro essa semana, economize para chegar aqui e gastar no sábado comprando comida, comprando coisas no bazar, para que, então, mais adolescentes e jovens possam ser abençoados pela festa que a gente, então, aqui vai fazer. E vem que vai ser legal, é sempre muito divertido, é um tempo de comunhão, de muita alegria. Mas eu não estou aqui para isso não, né? Para falar, estou aqui também para falar disso. Hoje eu quero falar disso aqui, olha, gente. Gente, o pote é uma coisa importante, né? Pote é uma coisa tão importante que quando a minha esposa, linda e maravilhosa, me viu pegando esses, a recomendação foi: não deixe na igreja. E claro que a gente vai falar dos potes, mas vai falar dos potes baseado nisso daqui. Talvez você, em alguns momentos da sua vida, desejasse ter alguns potes, mas não tem. Talvez você, como eu, fique muito chateado quando vai abrir a geladeira, achando que um pote é de sorvete, e quando você abre o pote é de feijão, não é? Talvez, como eu, você fique chateado quando você já sabe que dentro de um pote tem, por exemplo, um brigadeirão. E você já vai no trajeto de casa, já visualizando aquele brigadeirão. E você sabia que o pedaço dentro do pote era grande. Então você abre o pote e vê que alguém já teve a mesma ideia e chegou primeiro do que você em casa. Mas essa noite eu quero te convidar a olhar para a história de uma mulher que tinha uma vasilha dentro da casa dela. Só que a gente vai pensar que ela também tinha outras coisas e que essas outras coisas podem ser outras vasilhas. Então, essa noite nós vamos pensar sobre as nossas casas, os nossos potes e o nosso Deus. Essa noite nós vamos pensar sobre as nossas casas, sobre os nossos potes, sobre o nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Versículos 1 a 7. Eu quero convidar você a ficar de pé, para juntos lermos a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu,
e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo aqui, juntos como teu povo, e que pela tua graça, pela tua misericórdia, a tua palavra fale ao nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Essa mulher, portanto, ela tinha na sua casa apenas uma vasilha de azeite. Mas ela também tinha outras coisas em sua casa, e como eu disse aqui, nós vamos pensar que essas outras coisas eram outras vasilhas. E algumas dessas vasilhas podem estar presentes na minha casa e na sua casa. Algumas delas eu tenho certeza que estão presentes na minha casa e na sua casa. E outras, se não estão presentes, deveriam estar. E se tem uma vasilha que eu tenho certeza que tem na sua casa, porque tem na minha, é essa daqui, olha, a maior delas. Na minha casa, na sua casa, na casa daquela mulher, há uma vasilha cheia de problemas. Aquela mulher tinha alguns problemas. Aquela mulher, ela era uma viúva. E a viuvez trazia para a mulher uma condição ainda pior do que era a condição das mulheres naquela época. Tanto que as instruções dos primeiros cristãos eram para que se cuidasse das viúvas. Ela tinha um problema. Mas ela não tinha só um. Imagino que a viuvez daquela mulher trouxe para ela solidão. Antes ela tinha a companhia do marido e agora não tinha. Eu e você ficamos tristes quando perdemos alguém que amamos. E eu imagino que aquela mulher também ainda tinha essa questão da tristeza, da saudade do seu marido. Aquela mulher tinha uma dívida. Não vou perguntar aqui quem tem, porque os tempos têm sido difíceis. Aquele marido deixou para ela uma dívida e havia uma lei que dizia que se você não tem como pagar a sua dívida, os seus filhos então podem ser dados como forma de pagamento dessa dívida. Já imaginou a situação daquela mulher? Esses são os problemas daquela mulher que a gente consegue alguns saber e outros imaginar quando a gente olha para esse texto. Mas talvez ela tivesse um problema de saúde. Ela estava com o pote dos problemas cheio. E eu tenho certeza que na sua casa esse pote também está cheio. Talvez esteja transbordando. A vasilha dos problemas está presente em todas as nossas casas. Os vizinhos daquela mulher souberam de alguns problemas que ela tinha. Talvez quem esteja sentado do seu lado aqui saiba alguns problemas que você tem. Mas Deus,
Ele sabia todos os problemas que aquela mulher tinha dentro daquela vasilha. Eu quero dizer para você que Deus conhece a sua vida e que Deus sabe todos os problemas que você está passando. A gente não chegou no fim da história não, mas eu já quero dizer que Deus quer te abençoar. Deus quer prover. E o nosso Deus é poderoso. Porque estamos aqui para falar das nossas casas, das nossas vasilhas e do nosso Deus. E o nosso Deus, Ele é poderoso. Quão cheia e qual é o tamanho dessa vasilha, você e Deus sabem. Mas eu quero pensar que na casa daquela mulher também havia uma outra vasilha. E talvez essa vasilha não esteja presente na sua casa. E eu digo a você, se não está, precisa estar. Deus me ajude aqui a lembrar da ordem. Mas, na casa daquela mulher, havia uma vasilha muito importante. Lá havia uma vasilha de bom testemunho. Olha o que aquela mulher disse para o profeta: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Que coisa legal de falarem ao nosso respeito. Aquela mulher estava se lembrando do testemunho do seu marido. Aquele marido temia ao Senhor. Será que essa vasilha do bom testemunho também está presente na sua casa? Essa vasilha precisa estar presente na nossa casa. No dia que você morrer, o que é que os seus filhos vão dizer de você? O que é que a sua esposa, o seu marido, vai dizer de você? Você já deve ter ouvido algumas ilustrações, como aquela que diz que um menino estava no enterro do pai, e aí então, ele ouve um monte de gente falar um monte de coisa a respeito do seu pai, e ele foi lá no caixão conferir. Não, peraí. Esse que eles estão falando é o meu pai? É outra pessoa que está enterrada aqui? Porque aquilo que eles estão falando não é aquilo que o meu pai vive comigo na minha casa. O que é que vão dizer de você na sua casa? Meu pai era aquele que... Minha mãe era aquela que... O meu irmão, a minha irmã, era aquele que testemunho eu e você estamos deixando para quem está na nossa casa? Aquele homem deixou uma dívida, mas ele também deixou um testemunho de que ele temia ao Senhor. Você que quer ver o seu filho conhecendo a Bíblia, tem conhecido a Bíblia? Você que deseja que o seu filho esteja na EBD, tem estado na EBD? Você que deseja que seu filho seja honesto, obediente, temente, tem sido um exemplo, um bom testemunho para o seu filho e para a sua filha. Essa vasilha precisa estar presente na nossa casa. Sabe que outra vasilha eu gosto de pensar que também tinha na casa daquela mulher? A vasilha dos bons relacionamentos fora de casa. Ô, gente, o que o profeta mandou aquela mulher fazer? Vai aonde pegar a vasilha?
vai na casa do vizinho. Hoje em dia, a gente não vai na casa do vizinho pegar sal e açúcar. Hoje em dia, a gente mal conhece o nosso vizinho, mal encontra o nosso vizinho, a não ser que seja numa cidade menor, não é? Mas você já imaginou se aquela mulher é uma mulher mal-humorada, chata, uma mulher que não dá um bom testemunho, que todo mundo fala mal na vizinhança? Você imagina, como que todo mundo é um crente sério? Se ela batesse na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês dariam para ela vasilha, porque aqui só tem gente crente e temente a Deus. Mas imagina um não crente, alguém não temente a Deus, que escuta um toque-toque lá na porta, e aí, a fulana está aqui precisando da nossa ajuda. Mas a gente precisou da ajuda dela outro dia e ela não deu. Agora chegou a minha vez. É só ficar quietinho e fingir que não tem ninguém em casa, não é? Ela que se vire. Eu gosto de pensar que naquela casa também havia a vasilha dos bons relacionamentos. O que falariam se você morresse na sua casa? E o que as pessoas falariam de você quando você morresse? Eu não estou dizendo que a gente tem que se preocupar com tudo que falam da gente, não. Mas, naturalmente, se a gente tem uma vida de alguém que é temente a Deus, que se esforça para viver de verdade esse evangelho, naturalmente vão falar coisas maravilhosas a nosso respeito. Não precisa a gente se esforçar para isso, não, porque isso é consequência de uma vida de relacionamento profundo com Deus. Eu não sei você, mas eu já tenho as músicas que eu quero que cantem no meu enterro. Eu já tenho. Eu quero morrer com mais de 100 anos. Mas eu já tenho ali umas músicas, quem vai cantar, fazer o que vão comer, salgadinho, né? Um dia de alegria. Mas você sabe que eu tenho umas coisas que eu imagino que eu gostaria que falasse no meu enterro? Eu até falo isso quando eu vou fazer um enterro. E vou compartilhar com vocês. Olha só. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. E quem falou isso fui eu? Não preciso dizer que isso aqui foi o Sérgio Cortella que falou. Tá bom? Depois eu mandar a cópia aí para vocês jovens. Minha esposa não terá condição de falar nada nesse enterro meu, espero. Mas vocês podem falar. Ó. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. O seu cachorro está vivendo feliz da vida, sem saber que vai morrer. Mas você e eu sabemos que vamos morrer. Desse ponto de vista, não é a morte que importa, porque ela é um fato. O que importa é o que eu faço com a minha vida enquanto a morte não chega. Para que ela não seja banal, pequena e fútil, nessa hora eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for e eu me vou, eu quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e ser importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar. Quando alguém me leva para dentro, ele me importa. Ele me porta para dentro. Ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso ter uma vida que não seja pequena. E uma vida se torna pequena quando ela é apoiada só em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda, preciso me comunicar, preciso me juntar, preciso me repartir. Como eu queria
que falassem isso no dia do meu enterro. Porque se eu vivi isso aqui, eu vivi o Evangelho. E se eu vivi o Evangelho, eu vivi uma vida de bons relacionamentos. Naquela casa havia a vasilha dos bons relacionamentos e por isso ela foi abençoada. Os vizinhos foram instrumentos para abençoar a vida daquela família. E eu desejo que essa vasilha também esteja presente na sua casa, na sua vida. Naquela casa também havia uma outra vasilha. Talvez a gente olhasse assim e pensasse que ela era a menor. Naquela casa havia a vasilha, olha aí, está vendo a idade chegando. Naquela casa havia a vasilha das pequenas, grandes coisas. Pequenas, grandes coisas. Aquela mulher diz para o profeta: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela só se lembrou disso. O azeite tem uma função específica na Bíblia. Ele é o fruto da oliveira, árvore mais vista em Israel. E se fazia o azeite prensando a azeitona. Jesus, no momento de agonia, estava no Jardim das Oliveiras, momentos antes da sua morte. Ele estava ali sendo prensado emocionalmente. O azeite vem depois da prensa. E depois de tanto problema que aquela mulher tinha, só tinha sobrado o azeite. O azeite é algo especial na Bíblia. Havia o primeiro azeite, quando se prensava a azeitona, o primeiro azeite era levado ao templo para ser oferecido a Deus, e o segundo azeite, a segunda prensagem, levado para as casas, para que pudesse haver luz. O azeite era usado para manter as luzes acesas. Quando ela diz que só tem azeite, ela não está se dando conta que ela tinha uma coisa muito importante, que mantinha a luz acesa. Ela pode ter achado que era qualquer coisa, mas não era, era algo de valor. E no meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos problemas, nós também nos esquecemos que na nossa casa há coisas pequenas, que nós não damos valor, mas que são muito, muito importantes. Se você me perguntar o que eu gostaria de ter na minha casa que eu não tenho, eu já falo aqui para você rapidamente 10 coisas. Se você me perguntar o que eu tenho na minha casa que realmente importa, talvez eu vá demorar um pouquinho mais para responder. Mas a verdade é que você pode não ter na sua casa tudo o que você gostaria de ter. E nós precisamos lutar para ter essas coisas materiais, não há problema nenhum nisso. O problema é que nós nos esquecemos que há coisas que parecem pequenas, mas que são muito, muito importantes. Nós, como pais, temos que nos esforçar para levar o melhor que a gente puder para as nossas famílias. A melhor escola que a gente puder. A melhor igreja é essa. Então vocês já estão bem. Mas isso não é o mais importante. Não é mesmo. Esses dias eu conversava com uma criança fora da igreja, porque eu também sou professor. E essa criança me dizia: tio, eu não trouxe livro porque eu estava na casa do meu pai. E eu disse: seus pais são separados? Ele disse: sim. E aí, um amiguinho perguntou: e onde você gosta de ficar mais? Ele: na casa do meu pai. Aí eu: por quê? Ele: a casa da minha mãe é muito grande. E quando eu acordo, a minha mãe já não está mais em casa. E quando eu volto, eu fico no quarto da minha mãe e ficar fazendo outra coisa. Mas na casa do meu pai, a casa do meu pai é pequenininha. Então a gente está todo o tempo junto.
Ele brinca comigo, ele joga videogame comigo, ele faz o dever comigo. E a gente podia pensar que esse menino queria um quarto só para ele, uma casa grande. Mas o que para ele era importante era a presença da sua mãe, a presença do seu pai. Cuidado para não achar que as coisas que são importantes, mas não são as mais importantes, sejam as mais importantes. Gente, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é ir para a casa de uma tia Joana. Primeiro porque quando a gente sai de lá, sai assim, ó, cheio de pote. E ela já faz, já contando que a gente vai carregar uns potes. Como ela sabe que eu tenho dificuldade de devolver pote, ela já tem os potes descartáveis em casa, que a gente já leva, e ela é tão generosa que ela manda pote para o papai, pote para minha irmã. Quem não foi visitar também recebe o pote. E lá a gente ouve tanta história da infância deles. E eu fico viajando. Minha mãe contava, ela hoje é quem conta. E olha, foi uma vida dificílima. Eu ouvi a minha mãe dizer, vocês estão brigando por isso, vocês não sabem o que é repartir um ovo para 3. E a sua avó ainda conseguia botar gema para os 3. E eles contam. Rádio era o rádio do vizinho. Roupa nova era que tinha sido velha para alguém. Carne, só quando a tia da cidade ia visitar. Minha mãe, quando morreu, doou muitas bonecas, porque na infância ela não teve bonecas. A única que ela ganhou, ela esqueceu na chuva, e aí ela se desmantelou toda. E ela então, na velhice, foi ter as bonecas que não teve na sua infância. Mas eles contam isso com uma alegria, como se dissessem, a gente era feliz e não sabia. Aquilo é que era infância. O que eles tinham? Pouquíssimo. Mas eles tinham uns aos outros. A infância do papai também foi difícil. Papai com 8 anos. Se botar papai aí nesse torneio aí que vai ter do touro mecânico, papai ganha, porque com 8 anos ele montava no cavalo para poder tocar lá o gado do biso. Com 8 anos teve que trabalhar. Tinha o sonho de ser professor de matemática, mas a vida o forçou a estudar outras coisas. Aí sabe quando ele foi ser professor de matemática? No reforço escolar lá da missão, quando eu pegava lá, quando eu pastoreava a missão, papai foi ser o professor de matemática que queria ter sido, não é? Mas olha, se tem uma família unida, é a minha. Eles não tinham nada. Mas a gente é beijoqueiro, papai e eu, né? Vocês sabem disso. Eu abraço, beijo todo mundo, beijo mesmo, estou nem aí, não é? Eles cresceram assim, nesse ambiente de amor. Natal, agora a gente vai crescendo, o pessoal foi morrendo, mas o Natal era uma alegria. 50 pessoas numa casa de 2 quartos. A gente apertadinho ali. Essas são as memórias que eu tenho, que me marcaram. Porque o que marca as nossas vidas não são as coisas, são as experiências. As coisas, elas são novas por um pequeno período, mas as lembranças, as experiências, elas nos marcam para sempre. E isso é tão sério, que quando a gente cuida de uma criança, aquilo que a gente faz ou diz, pode marcar a vida dela para sempre. Tem jeito? Tem jeito. Mas é difícil. É difícil. Pequenas, grandes coisas. Uma outra vasilha que tinha naquela casa, que precisa ter também na nossa casa, é essa vasilha aqui.
fingir que não doeu a coluna. Doeu. Essa daqui é tão difícil que a gente quer rasgar. Naquela casa havia a vasilha da obediência. O que foi que o profeta falou para ela? Ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí ela fez isso, isso e isso. Não. O profeta falou isso, isso e isso. E o que foi que ela fez? Isso, isso e isso. Ela obedeceu. Há quem pense que obediência é coisa para criança. Mas não. Coisa para criança é obedecer aos pais. E coisa para os jovens também. Se mora com o pai, tem que obedecer. Não é? Mas olha, existe um pai que nos mostra muitas coisas. E que eu e você, adultos, precisamos escolher obedecer. E a gente quer a bênção sem estar disposto a pagar o preço. A gente quer a bênção sem estar disposto a obedecer. Olha, gente, em 99,99% dos casos, nós erramos porque escolhemos desobedecer. Talvez lá o 1% seja porque a gente vacilou sem querer. Naquela casa havia a vasilha da obediência. Na minha casa e na sua casa. Precisa haver. E, gente, a gente não fala para as nossas crianças assim, obedece para a gente, obedece a gente que é o melhor para vocês. A gente não fala isso. Esse mesmo Deus, Ele nos diz isso, me obedece, que isso é o melhor para a sua vida. Eu não sei vocês, mas eu vou confessar um pecado aqui. Eu já falei aqui que, mesmo cuidando de criança, eu nem sempre coloco em prática a teoria, não é? Então, há momentos que eu digo assim para as crianças, façam isso. Aí eles não fazem, quebram a cara, o que eu faço? Bem feito. Não quis me obedecer. Ainda bem que Deus não é assim com a gente, né? Que a gente é teimoso igual criança. Obediência. Um monte de gente na Bíblia fazia um monte de ritual, um monte de coisa, mas o coração não estava quebrantado. Como o pastor André falou, as vestes estavam rasgadas, mas os corações não. E Deus precisou dizer, olha, o que eu quero é um coração quebrantado. Um coração desejoso de cumprir isso aí, de obedecer isso que eu estou falando. Porque isso aí é o melhor para vocês. Quer ser abençoado? Olha, gente, Deus abençoa porque Ele é bom. Até quando a gente desobedece, Ele ainda assim é bom e Ele ainda assim abençoa. Mas eu também creio que tem coisa que a gente deixa de receber porque não obedece. Obedeça. E temos aqui o menor dos potes. Temos aqui a menor vasilha. Como a daquela mulher que tinha uma vasilha só com azeite. Que era pouco. Mas que com a ação de Deus, ele foi multiplicado. E talvez na sua casa, você esteja guardando vasilhas que estão pequenas, mas precisariam ser maiores. Talvez esteja bem pouquinho o seu perdão, a sua tolerância, a sua paciência, o diálogo,
a sabedoria. Talvez isso esteja no menor pote na sua casa. Que a paciência tem hora que acaba, né? O perdão, puxa vida, mas de novo, já perdoei tantas vezes. O diálogo, eu vou falar para quê? Já tentei. Sabedoria é nada, a gente tem que ser prático. Talvez isso tudo aqui esteja no menor potinho da sua casa. Mas nós estamos falando sobre as nossas casas, as nossas vasilhas e o nosso Deus. Nós estamos aqui para falar das nossas casas, das nossas vasilhas e do nosso Deus. E esse Deus é um Deus que também estava presente na vasilha daquela casa. Naquela casa esteve presente a ação de um Deus poderoso. E esse mesmo Deus que agiu naquela casa, deseja agir na minha casa e na sua casa. E eu não sei qual é o seu azeite, que está pouco. Mas Ele que conhece todos os seus problemas, Ele sabe. Ele precisa que você obedeça. Que você comece pegando essa vasilha e colocando no altar dele e peça: Senhor, eu estou sem paciência. Gente, eu falo isso sempre aqui. Deus faz milagres físicos. Ele faz. Só que a gente fica doente hoje, Deus cura, e amanhã a gente pega outra doença. A gente se vai, não tem jeito. Mas olha, milagre de verdade é o milagre do perdão. Como eu vou perdoar alguém que não merece o meu perdão? Isso é milagre. Como eu vou ter paciência com quem só me faz isso ou aquilo? Isso é milagre. Eu quero orar pela sua vida, porque eu sei que você tem algumas dessas coisas em pouca escala. Quero convidar você a fechar o seu olho. E se você deseja que Deus multiplique alguma coisa que anda pequena na sua casa, eu quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar por você. Eu me coloco de pé aqui, já estou de pé, porque há coisas na minha casa que eu sei que Deus precisa multiplicar e fazer transbordar. Senhor Deus, o Senhor conhece bem a nossa vida, o Senhor conhece bem a nossa casa. O Senhor sabe que vasilhas trazemos, que vasilhas escondemos. Mas, ó Deus, nós somos relembrados essa noite pela Tua palavra que o Senhor é um Deus poderoso. E o Senhor é um Deus que, conhecendo todos os nossos problemas, pode trazer solução e multiplicação naquilo que não pensamos ser possível haver. Alguns estão aqui de pé, Senhor, pedindo para que o Senhor multiplique alguma coisa que eu não sei qual é, mas que o Senhor sabe. Talvez a paciência, o perdão, o diálogo, o amor. Tu sabes, Senhor, sonda cada coração nesse momento. E nos ajuda a colocar a nossa limitação diante do Teu altar, crendo que o Senhor é um Deus poderoso. Age na vida das nossas famílias, Senhor, trazendo tudo aquilo que nos tem faltado. Abençoa cada família aqui representada, a família de cada um que conosco cultua nesse momento de maneira remota. Visita, Senhor, e traz o Teu melhor para as nossas vidas. Que sejamos obedientes à Tua palavra, Senhor, porque sabemos que isso é o melhor para a gente.
Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de perdão, de misericórdia, um Deus de novos recomeços. Recebe, Senhor, a nossa vasilha quase vazia e multiplica para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deixa eu catar aqui minhas vasilhas para não ter problema em casa depois.